Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para passar para vocês a nossa EBD. Hoje é domingo, dia 22 de março, e diante de toda esta situação que estamos vivendo com o coronavírus, então nossa igreja, nosso ministério suspendeu os nossos cultos no templo e estamos agora, até então, fazendo a nossa live. Eu não estou no gabinete, estou aqui no meu quarto, porque acordei 1 hora da manhã para trabalhar em cima dessa aula de hoje, ok? Então vamos fazer uma palavra de oração e depois nós seguiremos então com a nossa aula. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos e somos muito gratos, Deus, por esse momento aqui com os meus irmãos, Senhor Deus, irmãos tão preciosos, ó Deus, que Tu nos desse o privilégio de caminhar com Ele, caminhar, Senhor Deus, para passo com cada um dos meus irmãos, Senhor Deus, homem, mulher e jovens, Senhor Deus, pessoas de mais idade, menos idade, Senhor Deus. O importante, Senhor Deus, é que a Tua graça, Senhor Deus, tem estado conosco. Obrigado pelos Teus filhos lá no Japão, lá na África com o Zé Teado, Senhor, pastor Zé Teado, lá no Rio de Janeiro com o pastor Alexandre, Senhor, e a missionária, sua esposa, e também aqui em Santa Terezinha, São José do Egito, Senhor, e também aos meus irmãos lá no Canadá, Senhor, lá em Quebec. Queremos agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio de termos, Senhor Deus, momentos maravilhosos com os nossos irmãos. Fica, portanto, conosco, nos dar a Tua paz e ministra aos nossos corações essa aula de hoje. Pai, nós queremos aprender contigo, com Teu Espírito Santo, e nos submetemos completamente à direção do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, não somente agora, mas, Senhor Deus, permita-nos, Senhor Deus, que durante todos os dias de nossas vidas possamos ter uma vida de submissão completa, total e absoluta a Ti e ao Teu Espírito Santo e ao Teu Filho Jesus Cristo. É o que deseja nosso coração e estamos gratos no nome santo de Jesus. Amém. Meu irmão, a aula de hoje nós vamos estar trabalhando sobre o texto de Mateus capítulo 28, verso 19, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ontem à noite, por ocasião da mensagem, também online, nós falamos então do imperativo ide, e que esse imperativo ele não está cru e nu, simplesmente ide e acabou. Não, o Senhor Jesus, maravilhosamente, ele outorgou à sua igreja, aqueles que ouvem o seu mando e aquele que se aprazera nessa graciosa bondade de Deus de nos fazer missionários seus. Ele nos deu alguma coisa muitíssimo importante que faz toda a diferença. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Ele concedeu a autoridade à sua igreja, autoridade sobre o inferno, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre toda sorte de mal. Então esse ide está acompanhado verdadeiramente de algo tão maravilhoso, que é a presença do Santo Espírito de Deus. Aí hoje, propositadamente, nós levantamos 1 da manhã, mais ou menos, para trabalharmos em cima desse texto e preparar essa lição de hoje, ok? Vamos lá então. E Deus abençoe e nos dê a compreensão maravilhosa desse ide do Senhor Jesus. Bom, o texto, como nós já lemos, é Mateus capítulo 28, verso 19. Bom, uma pergunta. Por que pregar o Evangelho? E como nós pregamos o Evangelho? Como nós obedecemos esse ide do Senhor Jesus? Apregoando as boas novas, né? Geralmente nós estamos, a igreja de hoje, do século 21, da era da digitação, da rede mundial de computadores, né, da internet, tudo está mais moderno, né? E parece que estamos tentando modernizar também a palavra de Deus e os termos da palavra de Deus. Geralmente, quando nós anunciamos isso, nós fazemos coisas tão subjetivamente, na verdade, né? Nós, então, nos baseamos nos alcoólatras que estão em nossas ruas, em Santa Terezinha, por exemplo, na segunda-feira, que aqui a feira é na segunda, e no final da feira, lamentavelmente, nós vemos muitas pessoas embriagadas, jogadas nas calçadas, e é lamentável. E toda a segunda-feira o meu coração se entristece sobremaneira, e peço a Deus quando que nós veremos em Santa Terezinha, depois da feira, uma cidade limpa, sem nenhum ser humano feito à imagem de Deus, jogado às calçadas, nem como um animal, mas como um trapo de alguma coisa jogada ao chão. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus se entristece profundamente
Tenho certeza que o Senhor Deus se entristece profundamente. É a minha maior tristeza, que parece que a sua igreja não se entristece, não lamenta esse fato. Então parece que a nossa mensagem de convite à salvação é mais ou menos o seguinte: venha para que você seja curado do álcool, ou das drogas, da química. Talvez também fazemos convite porque a mulher está triste, porque o marido se foi. Ou talvez nós pregamos a questão da pobreza e venha para cá porque isso aí, Deus vai mudar a sua sorte social. O convite assim, que apresentamos sempre está envolvido com as programações que nós, por conta dessas deficiências na sociedade, nós preparamos programas na igreja, como, olha, vamos músicas alegres, música bem embalada, ao som mais moderno, vamos trazer louvor e venha dançar, seus males vão embora por algum instante. Isso nós apresentamos, só que depois acaba-se a música e as pessoas voltam para casa. E amanhã estão tristes de novo, bebendo outra vez, infelizmente. Também planejamos um jantar de casais, venha para restaurar os casais, fazemos toda uma pantomima também, e até que aparece que dá certo, mas às vezes volta-se para trás também. O grupo de jovens apresenta suas músicas embaladas ao som da guitarra, ao som do contrabaixo, ao som e da dança e da coreografia. Mas tudo isso acaba e parece que as pessoas vão embora. E de novo precisa de um novo programa. Como será a entrega dessa mensagem? Por que será que tais coisas acontecem? Acontece, amados irmãos em Cristo, que tudo isso, tanto o álcool quanto os lares quebrados, os pais abandonam seus filhos, ficam à mercê da sorte, sujeitos a todas as intempéries da sociedade. Acontece que isso não é o problema. Isso é a consequência do problema. Porque o problema é um outro. E o problema começa há muito tempo atrás, quando o homem ele resolve rebelar-se contra Deus e deixar o seu relacionamento com Deus. Acontece que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então o homem era completo. E nessa quebra de relacionamento, estabelece então um vazio no interior do homem. Então todas essas coisas passam a acontecer, porque nós precisamos preencher esse vazio que foi deixado por conta da ausência de Deus, não é verdade? Amados irmãos em Cristo, quando acontece esse rompimento relacional com Deus, a terra passa a ser amaldiçoada, as mulheres passam, a humanidade passa a sentir dores, a mulher passa a sentir dores terríveis para ter seus filhos. O homem agora assume uma liderança que também mal compreendida, e essa liderança ele subjuga a mulher a todos os seus caprichos, só que antes não era assim. Antes era alguma coisa compartilhada, alguma coisa muito boa e não havia desavença. Mas agora o homem agora passa a exercer essa superioridade entre parentes sobre a mulher. E isso então acarreta ao homem o trabalho que antes era prazeroso, agora passa a ser um trabalho árduo, com fadiga, cansaço, suor, para comer o pão do cada dia, granjear o pão de cada dia. Tornou-se muito difícil. A hora vista a quantidade de desempregados que há em nosso país. Quantas pessoas estão no subemprego ou no emprego informal? Isso quando encontra. Quando não, passa a mendigar e outros então passa por uma situação mais difícil, uma situação delinquente, a praticar crime, e porque não tem mais nada que possa preencher esse vazio. Então, uma vez feito isso, está determinada e está estabelecida a separação entre o homem e Deus. Acontece que nós estamos tentando rarefazer os efeitos, só a causa. Parece que a igreja se esqueceu que a causa maior não é isso, que as consequências é uma coisa e a causa é outra. Bom, meus amados irmãos em Cristo, a palavra de Deus lá em Isaías capítulo 59, 2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não nos ouve. Ele não pode contemplar o nosso pecado. Então o problema
Não é a bebida, o álcool, as drogas. Não, o problema chama-se pecado. Essa separação, então, estabeleceu-se o pecado. E a igreja tem se esquecido de tratar o pecado. Tratamos as coisas emocionais. Mas tudo isso também é consequência. A mensagem é esta, é o convite ao arrependimento. A humanidade tem que ouvir a palavra de arrependimento. Ela precisa entender, compreender que há um céu, há um Deus, há algo muito joia, mas tudo passa pelo arrependimento. A mensagem de João Batista lá em Mateus capítulo 3, versículo 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, a palavra é arrependimento. A falta de arrependimento, ela traz consigo a ira de Deus sobre todos os que vivem à margem do arrependimento. Todos aqueles que rejeitam o arrependimento está sob a condenação de Deus. E não é que Deus quer condenar o homem. Afinal de contas, você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que você é tão bonito, tão bonita, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas acontece que o pecado, esse Deus não suporta. E o pecado que habita em nós causa essa separação, nos distancia de Deus, vai continuar fazendo isso até que se haja dentro do homem arrependimento. E o arrependimento nada mais é do que o entendimento real da nossa culpabilidade e do nosso desejo de voltar atrás. Então, aceitamos ao Senhor Jesus. E esse Jesus paga pelos nossos pecados. Então, nós expressamos nosso arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 7, Colossenses 3, 1 a 17, Apocalipse 14, 10, fala sobre esse arrependimento. E essa falta de arrependimento, ela traz a ira de Deus sobre todo o pecado. Bom, eu quero deixar também para vocês agora nesta EBD, uma tela do PowerPoint, onde você vai fazer uns pontinhos de ligação como exercício para compreender o que é fazer discípulo e o que é fazer membro. Há muitos problemas na igreja, muitos problemas com oficiais da igreja, porque até hoje nós não entendemos o arrependimento. Nós entendemos o que é ser membro da igreja, eu tenho uma carteirinha para isso. Atendemos a decorar alguns textos da Bíblia também, mas isso não é nada. Amados irmãos em Cristo, sabe por quê? Porque as mesmas coisas continuam acontecendo, repetidamente acontecendo em nossas vidas, e nós então não entendemos o que é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é imitarmos a Ele. Ser discípulo de Jesus é ter prazer em imitar ao Senhor Jesus e buscar isso. Então, a mensagem entrega para o mundo do século XXI é a mesma do século I. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquilo que acontece no mundo hoje, nós entendemos pela palavra de Deus que são sinais da Bíblia. Não quero trazer uma EBD apocalíptica, não quero. Quero só dizer para você que esta situação é que a igreja não compreendeu ainda. Não é trazer entretenimento para a humanidade, mas é trazer palavra de vida eterna. A mensagem da cruz continua até hoje. Hoje é vituperada por todos os meios de comunicação, nos carnavais são vituperadas, e a igreja também está vituperando quando não expressa a verdadeira mensagem da cruz. Não é entretenimento, as pessoas não precisam disso. Elas precisam de arrependimento, precisam de se arrepender, precisam de perdão dos seus pecados, deixar os seus pecados. Isso é o que nós precisamos. Então a EBD de hoje é fazer discípulo, não membros. Fazer discípulos é pessoas confessas ao Senhor Jesus, pessoas que entenderam a razão da sua existência e entenderam que o seu pecado ele é condenado por Deus. Mas também, à medida que ele é condenado, também com a mesma força e amor, ele é perdoado quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Convidamos você para que você preencha, então, a tarefinha de casa, a devocional também da semana, e que Deus possa lhe abençoar grandemente, que você possa compreender isso e a partir de hoje não procurar fazer entretenimento na igreja, mas levar pessoas ao arrependimento, e que Deus possa lhe abençoar grandemente. Fique na paz, um abraço e até breve em nome de Jesus. Deus, nós queremos pedir que a tua mão continue sobre as nações,
que hoje, Senhor Deus, tem passado por grandes sofrimentos. Senhor, pedimos, ó Deus, que protege teu povo, meu Deus. Cura essas nações, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos isso, Senhor. Sabe por quê? Porque também sofremos o mal disso, Senhor Deus. Ainda que nenhum dos nossos tenha sido atingido até agora, Deus, esperamos que não seja, mas nos causa temor, Senhor Deus, e tremor em ver que pessoas estão partindo desse mundo sem arrepender, sem conhecer o Jesus da cruz. Talvez conheça uma vida religiosa, mas não conheça o Jesus da cruz. Te buscamos, ó Deus, e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado a você, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus. E até a noite, onde também teremos um culto de adoração ao Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe. Fique na paz.